E aí, finalizando essa parte de equilíbrio iônico, desculpa, né, sobre equilíbrio e solubilidade, vamos continuar aqui falando sobre parâmetros que influenciam na solubilidade, né? Aqui já a parte 3. Então, fatores que afetam a solubilidade. Continuando aqui para mais alguns fatores que a gente ainda não viu nos vídeos anteriores. Efeito do íon comum. No vídeo anterior, a gente falou de efeito do íon distinto, que era um íon que podia estar em solução, fortalecendo a força iônica, aumentando a força iônica da solução, mas que não pertencia ao sal em questão, ao sal pouco solúvel. O íon comum já está dizendo, ó, o íon é incomum. Se eu tiver na solução a presença de um íon que também pertence ao sal, a tendência é que a solubilidade do meu sal fique ainda menor. O meu sal já é pouco solúvel, ainda vai ficar menos solúvel ainda, tá? Então, ó, aqui, por exemplo, a solubilidade do AgCl em solução 1 vezes-3 de cloreto, ó, vejo que é um íon comum. Existe o cloreto no sal e lá na solução tem cloreto. Então, a solubilidade, ó, é cerca de 100 vezes menor. O efeito do íon comum faz com que diminua, reduza a solubilidade de um sal já pouco solúvel. Vamos ver isso em termos químicos e matemáticos. Em termos químicos, como que a gente percebe? Ó, eu tenho aqui o equilíbrio de ionização do iodato de bário. Então, o iodato de bário se ioniza formando 1 mol de bário e 2 mols de iodato. Se eu aumentar a concentração de bário, por exemplo, se na minha solução já tiver bário no meio, é um íon que também tem no sal, é um íon comum. Aumentando a concentração, a gente viu lá no equilíbrio de Le Chatelier que o equilíbrio se desloca para o lado oposto. Então, se eu aumentar a quantidade de bário, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de retirar esse bário como? Precipitando, formando iodato de bário no estado sólido. Então, a solubilidade diminui. Eu fico com mais iodato de bário no estado sólido do que no estado solúvel, no estado iônico, no estado aquoso. Tá? A mesma coisa se eu fizer, por exemplo, um aumento na concentração de iodato. Se eu colocar iodato na solução, onde eu vou solubilizar iodato de bário, a presença do iodato desloca o equilíbrio para o lado do iodato de bário, do sal não solúvel. Vejam que a concentração do iodato é o dobro da de bário, então provavelmente o efeito do iodato é maior em reduzir a solubilidade do que o bário nesse sal. Tá? Matematicamente, calcule a solubilidade do iodato de bário em água e em solução que tenha iodato de potássio. Ó, na minha solução tem iodato de potássio. Qual é o íon comum? Iodato. Tanto tem no iodato de potássio quanto tem no iodato de bário. Iodato de potássio é um sal totalmente solúvel. A gente viu lá, ainda no começo do semestre, tabela de solubilidade. Todos os elementos do grupo 1A formam sais solúveis. Então, eu vou jogar iodato. Lá na minha solução já tem iodato e eu estou querendo solubilizar iodato de bário. Tem íon iodato tanto na força iônica da solução como no sal pouco solúvel. Então, é um íon comum. A tendência é que a solubilidade seja menor. Vamos ver se é realmente. Em água, a gente já viu esse cálculo, né? Então, ó, o bário e 2 iodatos é o que se forma quando eu solubilizo iodato de bário. Então, KPS vai ser S, solubilidade do bário, vezes 2S, porque eu tenho o dobro da concentração de iodato em relação a bário, é elevado ao quadrado porque o coeficiente vira expoente na expressão da constante. Então, o KPS é 4S3. Substituindo os valores, a gente vai encontrar que a solubilidade do iodato de bário em água é 6,8 vezes 10 a menos 4. Agora, se ao invés de eu colocar em água, apenas em água, for numa solução que já tenha lá 0,1 mol de iodato de potássio. Então, vamos lá. A forma de ionizar o iodato de bário é a mesma, né? KPS é concentração de bário vezes a concentração de iodato ao quadrado. Eu coloco 2 quando eu estou transformando a concentração em solubilidade, tá? Então, olha só. Eu vou ter duas fontes de iodato no meio. Eu tenho o iodato que vem do bário
e tem o iodato que vem do potássio. Vejam que a solubilidade do iodato de bário é 6,8 vezes 10 a menos 14. Então, em água, é como se cada mol de iodato de bário que eu solubilizasse, eu formasse 6,8 vezes 10 a menos 4, desculpa, né, de bário, e duas vezes a solubilidade, né, ó, 2S, 6,8 vezes 10 a menos 4. Ou seja, seria aqui em torno de 1,3, 10 a menos 3. A concentração de iodato aqui nesse meio em água seria em torno de 1,3 vezes 10 a menos 3. A concentração do iodato, que é um sal totalmente solúvel, é 0,1. Eletrólito forte, se ioniza totalmente, ó, 0,1. É 100 vezes maior do que essa aqui, que seria 10 a menos 3, que é só 10 a menos 1. Então, essa concentração do iodato proveniente do iodato de potássio é tão maior da concentração de iodato proveniente do iodato de bário, que a concentração total de iodato no meio é só aquela que pertence ao iodato de potássio. Eu considero só essa. Por quê? Essa aqui em água a gente já viu que é pequena. E nós vimos que, pelo princípio de Le Chatelier, quando eu aumento essa concentração, eu desloco para cá. Então, na realidade, na presença do iodato de potássio, essa concentração ainda vai ser menor. Então, 0,1 é tão grande em relação ao que eu consigo solubilizar de iodato vindo do iodato de bário, que eu posso dizer que a concentração total de iodato no meio vai ser essa que vem do eletrólito forte. Aí eu posso substituir aqui, ó, para saber a nova solubilidade. A nova solubilidade eu vou calcular em função do bário, porque o iodato eu tenho duas fontes. Eu tenho aqui vem do iodato de bário e aqui vem do iodato de potássio, tá? Então, a nova solubilidade do sal pouco solúvel vai ser em relação à solubilidade do bário, tá? Então, ó, KPS é igual concentração de bário vezes a concentração de iodato ao quadrado, né? Que a gente viu aqui. Qual é a concentração de iodato total? Seria essa que vem, né? Os dois que vem aqui do iodato e mais do iodato de bário e mais o iodato que vem do potássio. Só que a gente já viu que essa aqui é tão maior que essa aqui se torna desprezível em relação a essa. Então, a gente usa só essa mesmo, 0,1 ao quadrado. E aí, a nova solubilidade desse sal, iodato de bário, numa solução que já tenha iodato de potássio, é 3,12 vezes 10 a menos 8. Ó. Daqui para cá, 10 a quarta de diferença, né? 10.000 vezes menos solúvel, ok? Então, o efeito do íon comum age diminuindo a solubilidade de um sal que já é pouco solúvel, diminuindo ainda mais. Outro efeito é da hidrólise do ânion sobre a solubilidade, né? Se eu tiver um ânion do meu sal pouco solúvel e ele sofre hidrólise, quando ele sofre hidrólise, a gente viu quando estudou lá o efeito do pH. Aquele ânion vai ser retirado do meio porque ele vai formar um ácido fraco. Então, se ele é retirado do meio, o equilíbrio se desloca no sentido de formar de novo aquele ânion. Então, ela na realidade vai aumentar a solubilidade do meu sal, porque eu tenho que repor solubilizando o sal. Vamos ver matematicamente. Então, ó, calcula a solubilidade do carbonato de cálcio sem considerar a hidrólise do ânion e considerando essa hidrólise. Então, ó, sem considerar carbonato de cálcio, se ioniza formando 1 mol de cálcio e 1 mol de carbonato. KPS é o produto dessas concentrações, vai ser S ao quadrado, então a solubilidade é a raiz quadrada do KPS. A solubilidade do carbonato de cálcio em água, 6,8 vezes 10 a menos 5. Vou considerar a hidrólise. O íon carbonato hidrolisa com a água, forma o íon bicarbonato e libera hidroxila. Essa constante da base, né? Essa aqui é a base conjugada do ácido carbônico, aliás, do bicarbonato. A constante vai ser Kb, que é o inverso do Ka, a gente já viu, né? Que Kw vezes Kb é igual a Ka. Então, a gente encontra o Kb por essa relação. Encontrei aqui o Kb, tá? Então, eu tenho dois processos acontecendo simultaneamente. Eu tenho a solubilização do carbonato de cálcio e a hidrólise do íon carbonato. Se eu somar as duas equações que acontecem simultaneamente, eu vou ter, ó, carbonato de cálcio, vai mais água, né, é meio aquoso, vai produzir cálcio. Carbonato aqui está do lado dos produtos e aqui está do lado dos reagentes. A gente cancela.
produzindo bicarbonato e hidroxila. Quando eu somo duas equações químicas, a constante resultante é o produto das constantes de cada uma das equações. Então, a constante global dessa equação aqui vai ser o KPS da primeira equação vezes o KB, que é da segunda. Então, a gente vai encontrar a nova constante e o novo equilíbrio vai ser concentração de cálcio vezes a concentração de carbonato vezes a concentração de hidroxila. A água é solvente puro, não entra. Carbonato de cálcio é sólido, não entra na expressão da constante. Então, a constante será essa. De modo que a constante, a solubilidade, se eu substituir todo mundo aqui por S, S3 é igual a constante, S é o cubo, né? Então, S é a raiz cúbica da minha nova constante. Então, o S2, a nova solubilidade é 9,9 vezes 10 a menos 5, veja, que ela é ligeiramente maior. Então, o efeito da hidrólise do ânion faz com que aumente a solubilidade do sal. O efeito da hidrólise do cátion. Vamos lá, a mesma coisa, mesmo processo, porque o cátion vai hidrolisar, vai ser retirado do meio. E aí, o equilíbrio se desloca no sentido de repor essa concentração que foi retirada, se solubilizando, né? Solubilizando o sal para repor o cátion que foi retirado no meio via hidrólise. Então, está aqui um exemplo, né? Calcular a solubilidade do sulfeto de cádmio em água e considerando a hidrólise, sem considerar a hidrólise e considerando a hidrólise do cádmio. Então, em água, a gente já viu, né? Vai ser 1 mol de cádmio, 1 mol de sulfeto. Então, a solubilidade é a raiz quadrada do KPS, 1,1 vezes 10 a menos 4. Utilizando aqui o mesmo raciocínio, o cátion vai hidrolisar, formar o hidróxido de cádmio e liberar H+. Constante dessa equação de hidrólise, tá, aqui foi dada. Somando as duas equações e multiplicando as duas constantes, a gente vai encontrar que a nova solubilidade é 9,9 vezes 10 a menos 13, uma diferença de 10 vezes. Ele é mais solúvel considerando a hidrólise do cátion do que sem considerar a hidrólise. E se os dois hidrolisarem? Ora, se só um já aumenta a solubilidade, imagina os dois hidrolisando, né? Então, calcule a solubilidade do sulfeto de cádmio em água, sem considerar a hidrólise do cátion e do ânion e considerando a hidrólise dos íons que compõem o sal, ou seja, do cátion e do ânion. Vamos ver. Então, sem considerar, a gente já tinha feito no slide anterior, a gente já tinha visto que a solubilidade é 1 vezes 10 a menos 14. Considerando a hidrólise dos dois, considerei a hidrólise do cátion, a gente já sabia que a constante era essa. E agora o ânion, que é o sulfeto, vai também hidrolisar, vai formar o HS-, liberar o H+. A gente vai ter aqui, que a nova constante é Kw sobre o Ka2, né, que é a segunda ionização. Então, é 1 vezes 10 a menos 14. Somando as três equações e multiplicando as três constantes, a gente vai chegar nesse valor de constante geral. A nova constante é a concentração do CDOH-, ou H+, desculpa, vezes H+, vezes HS-, vezes o H+. Então, a nova constante vai ser S4. S elevado a 4, a quarta potência. E a solubilidade vai ser a raiz quádrupla do KPS. Então, a nova solubilidade, 5,6 vezes 10 a menos 10. A diferença para cá, 10 a quarta, 10 mil vezes mais solúvel, porque a gente considerou a hidrólise tanto do cátion quanto do ânion do sal. Então, todos esses parâmetros devem ser levados em consideração quando a gente vai verificar o comportamento de um sal no meio. Ou em água, ou em meio ácido, ou em meio básico, temperatura, tudo isso a gente tem que ficar atento. Efeito da fossiônica, efeito do íon comum, né? São parâmetros que a gente pode variar para ou aumentar ou diminuir a solubilidade do sal, dependendo do nosso objetivo. Bem, a gente viu que o efeito da fossiônica diminui a solubilidade. Porém, existe, como eu já tinha dito em outro slide, né, outro vídeo anterior, tudo tem um limite. Se eu adicionar o reagente precipitante em excesso, eu posso formar um complexo. E o efeito da formação de complexo é inverso ao efeito do íon comum. Ao invés de diminuir a solubilidade, eu vou aumentar a solubilidade do meu sal. Tá? Então,
quando eu formo complexos, aumenta a solubilidade do meu precipitado. Então, vamos ver como é que isso acontece. Ó, uma das formas é a gente analisar a solubilização do precipitado pela formação de um complexo solúvel. Como se forma um complexo? Vamos lá. Efeito da formação de complexo. Comparar a solubilidade do cloreto de prata em água e uma solução contendo amônia. A prata, ela forma complexos com a amônia. Então, se eu colocar uma solução que tem amônia, uma solução básica feita, né, por amônia, né, uma solução amoniacal, o HCl vai se tornar mais solúvel, porque parte da prata vai se desligar do Cl e vai formar o complexo com a amônia, que é solúvel. Então, se eu estou partindo aqui, se eu estou ionizando, se eu estou separando os cátions, os íons, então eu estou solubilizando o meu sólido, né? Então, vamos lá, em água. A gente já fez esse cálculo em outro momento, lá no primeira parte dessa equilíbrio de solubilidade. KPS do HCl forma Ag mais Cl menos, então KPS vai ser S ao quadrado, a solubilidade vai ser a raiz quadrada do KPS, 1,34 vezes 10 a menos 5. Então, vamos lá, em solução amoniacal. A prata, quando encontra amônia, ela pode formar dois complexos. Um só com uma molécula de amônia e outro com dois. Aqui, ó, quando a gente fala de complexo, a gente fala de constante de formação, que é diferente do que a gente tem falado para ácidos e para sais pouco solúveis. Eles estão se ionizando, aqui eles estão se formando. Ó. O íon está se ligando com a molécula e formando um complexo. Então, vejam que até, ó, ao invés de ser negativo, o expoente é positivo, porque eu não estou quebrando, eu estou formando. A forma de escrever a expressão da constante é a mesma, é o produto, a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, tá? Então, a gente tem aqui as duas etapas e as duas constantes de formação dessas duas etapas. Então, nesse meio em que eu tinha a HCl e eu adicionei amônia, qual vai ser a nova solubilidade? Bom, o cloreto ele não sofre interferência da amônia, então a concentração de cloreto é a própria solubilidade do cloreto. E a da prata? Ora, eu vou ter prata na forma de íon Ag+, na forma do complexo AgNH3+, e na forma do complexo AgNH3 2-. Então, eu vou somar todas essas quantidades. Igualzinho que a gente fez lá no pH, ó. Para saber essa quantidade em relação à quantidade de prata, para escrever todo mundo em relação à quantidade de prata. Então, ó, eu tenho que a AgNH3+, vai ser, ó, eu posso escrever como sendo Ag mais NH3 vezes KF1. Tá aqui, ó. KF1, Ag mais NH3. E o AgNH3 2+, eu posso escrever em função do AgNH3, que vai ser AgNH3+, vai ser AgNH3+, desculpa, AgNH3 2+, vai ser AgNH3+ vezes a NH3 vezes KF2. Tá aqui. Como isso aqui, ó, são iguais, eu posso substituir essa expressão aqui e eu vou ficar com a seguinte expressão. Que a solubilidade total vai ser da prata, vai ser ela, mas toda a equação, ó, que leva em consideração a formação dos complexos. Ok? Aqui, ó, só para chamar a atenção de vocês. Quando vocês, na realidade, no curso de vocês aqui, não tem complexo, não fala de complexação. Vocês vão ter que, talvez, quem queira, né, tem que fazer a Química Analítica Quantitativa 2, que é para estudar a parte de complexometria, que é muito importante, inclusive, para a farmácia, tá? Quando a gente fala lá de complexo, a gente usa o beta para falar das constantes de acordo com a condição do meio, de acordo com a concentração de amônia que eu vou colocar lá no meio, ou eu formo só a primeira etapa, ou eu formo a primeira e a segunda, ou eu formo só a segunda, então a gente chama de constante condicional, tá? Então, só para chamar a atenção, eu estou substituindo aqui KF1 por B1, beta 1, e por beta 2 o produto de KF1 vezes F2, porque está aqui, ó, dependendo da concentração da amônia, tá? Então, só substituindo esses valores aqui, a gente vai ficar com essa expressão. E aqui a gente vai chegar, ó, na solubilidade do HCl na presença de amônia.
A gente tinha calculado em água, tinha dado 1,34 vezes 10 a menos 5. E vimos aqui na solução, na presença de solução amoniacal, ela passou para 0,17. Então, ó, a solubilidade aumentou aproximadamente 104 vezes, né? Mais solúvel a HCl em solução amoniacal do que em água, porque formou os complexos. Então, foi retirando prata do meio, né? E o sal tinha que se solubilizar para repor, né? O equilíbrio se desloca nesse sentido, de repor aquela concentração que foi tirada. Existe outra forma também da gente analisar essa influência da formação de complexos na solubilidade. Vamos ver. Então, efeito da formação de complexos levando em conta a solubilização do precipitado por formação de um complexo a partir do excesso do reagente precipitante. Então, lembram lá na parte 1 que a gente viu que tinha solução fracionada, né? Precipitação fracionada, desculpa, onde eu podia colocar o sulfato e precipitar primeiro o bário e depois continuar adicionando sulfato e precipitar o estrôncio. Às vezes a gente tem a impressão, né, de quanto mais melhor, né? Quer dizer que o sulfato precipita o estrôncio, então vou tacar sulfato aqui que é para precipitar tudo. No começo é assim, mas chega um momento em que o excesso, mesmo do reagente precipitante ou mesmo do íon comum, esse excesso faz com que se forme um complexo. E a gente já viu que formando o complexo aumenta a solubilidade. Então, ao invés de eu diminuir a solubilidade lá pelo efeito do íon comum, vai chegar a um ponto que essa solubilidade vai aumentar. Vamos analisar isso quimicamente e matematicamente para ver se fica mais claro. Então, olha só. Calcular a solubilidade do HCl para as concentrações de íons cloreto de 10, 1, 5 vezes 10 a menos 1, 2 vezes 10 a menos 1, 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, 10 a menos 4, 10 a menos 5. Então, eu tenho, ó, concentrações diferentes, né, menores e vai aumentando. Então, vamos lá. Eu vou fazer só um, tá? E aí, o mesmo raciocínio vai valer para as outras concentrações e eu vou colocar uma tabelinha com os valores. Então, ó, para a concentração de 10 a menos 4 de cloreto, a gente já sabe que o HCl se ioniza, formando 1 mol de Ag mais 1 de Cl menos, e que o KPS é 1,8 vezes 10 a menos 10. Então, ó, se eu coloco o cloreto em excesso, eu corro o risco de formar o HCl e o complexo AgCl2-. Tem mais cloreto do que o que precisa para formar seu HCl. Aqui estão as constantes de formação de cada um deles e os seus valores respectivos. Então, a gente pode dizer que a concentração de cloreto aqui no meio vai ser a solubilidade dele, normal, lá no HCl, mais o que eu adicionei, né? O excesso, coloquei aqui do íon comum, tá? A gente sabe que a concentração de prata vai ser, ó, tudo que eu tenho na forma de prata que eu ionizei, na forma de AgCl, que reagiu com o Cl que já estava lá no meio, e na forma de AgCl2-, desculpa, que formou o complexo com o excesso de cloreto. Então, a gente vai fazer aquele mesmo raciocínio que a gente fez lá da formação dos complexos e chegar nas seguintes equações. Tá? Solubilidade será a concentração de prata mais a constante de formação do complexo 1, que multiplica Ag mais Cl menos, mais a constante de formação do complexo 2, que multiplica HCl vezes Cl menos. Tá? Então, substituindo, tá? A gente vai chegar nessa expressão, ó. Escrevi tudo em forma de Ag+, então coloco o Ag em evidência, chego aqui, substituindo lá os betas, né, pelas constantes, né, as constantes de formação pelas constantes condicionais, e a gente vai chegar na expressão que a solubilidade vai ser o KPS, desculpa, dividido pela concentração de Cl-, que multiplica aquela expressão que a gente encontrou. Como a concentração de Cl- para a qual nós estamos calculando é 10 a menos 4, se lembra lá no íon comum que a gente substituía só ela porque ela era maior do que a que a gente tinha em solução, porque o efeito do íon comum faz com que a solubilidade diminua, então basicamente a solução que a gente acrescenta é ela, né, com relação ao comum, né, a HCl, e a solução tem cloreto, então esse é o íon comum. Então, ó, substitui o valor do KPS,
substituir a concentração do comum e substituir os valores que eu tenho aqui, ó, tá, em toda essa equação, e achei que a solubilidade agora é 2 vezes 10 a menos 6. Será que diminuiu? Vamos comparar. Próximo slide a gente vê isso. E tem a tabelinha com os outros valores que o exercício sugeriu. Então, olha só. A gente tinha calculado que para solubilização em água, a solubilidade era 1,34 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Nós vimos que o efeito do íon comum diminui a solubilidade. Então, ó, eu adicionei um pouquinho de cloreto, 10 a menos 5, bem fraquinha. Ó, veja que a solubilidade praticamente não alterou, 10 a menos 5, 10 a menos 5. Adicionei mais um pouquinho, 10 a menos 4. Então, 2 vezes 10 a menos 6, esse número já é menor do que esse, a solubilidade diminuiu. Ah, beleza, eu vou precipitar com mais eficiência o meu sal. Adicionei mais um pouquinho de cloreto, 10 a menos 3. Diminuiu mais ainda, ótimo. Vou garantir a precipitação total. Vou adicionar mais um bocadinho do reagente precipitante, 10 a menos 2 a concentração de cloreto. Olha a solubilidade, eita, tá ótimo, ó, diminuiu, foi muito, 4,14 vezes 10 a menos 7. Essa aqui em relação a essa aqui em água, ó, 100 vezes, né, de diferença aproximadamente, menos solúvel. Ixi, então tá, é bom, vou adicionar mais, né, tacar mais reagente precipitante que aí vai dar certo. Quando eu chego em 10 a menos 1, ó, veja que a solubilidade já começou a aumentar. De 10 a menos 7 passou para 10 a menos 6. Esse número aqui é maior do que esse. Adicionei 2 vezes o 10 a menos 1, ó. Aumentou um pouquinho já. Adicionei 5 vezes, aumentou ainda mais. Adicionei concentração 1 de cloreto, ó. Já passou aqui para 10 a menos 5. Já está quase igual, ó, como se eu tivesse só em água. Adicionei 10 molar de cloreto, ó, já está mais solúvel do que se eu tivesse só em água. Então vejam que o efeito do íon comum inicialmente diminui a solubilidade, mas chega um ponto, se eu colocar um excesso muito grande do reagente precipitante, ao invés de eu ter o efeito do íon comum, eu começo a ter o efeito da formação de complexos e a solubilidade começa a aumentar. Graficamente a gente pode talvez facilitar o nosso entendimento. Vamos ver. Ó, a solubilidade. Ela começou diminuindo, eu tenho aqui a concentração de cloreto que está sendo adicionada e a solubilidade. Ela começou diminuindo pelo efeito do íon comum, mas esse excesso de reagente precipitante chega um momento que há o inverso. E a solubilidade fica até maior do que lá no início. Tá? Então aqui, ó, já começa o efeito da formação de complexos que superou o efeito do íon comum. Então a solubilidade foi a aumentar. Ao invés de eu conseguir precipitar o meu sal, eu vou solubilizá-lo. Então, temos que ficar atentos com todos esses parâmetros envolvidos na solubilização numa reação de precipitação de um sal pouco solúvel.